Olá pessoal, aqui é o professor Carlos e hoje a gente vai falar sobre leis ponderais, né? Então aqui no caso sempre aparece essa balancinha, né, por leis ponderais, às vezes aparece equilíbrio, só que tem um obstáculo epistemológico. Depois vocês procurem o que é obstáculo epistemológico relacionar a balança com o equilíbrio. Mas para as leis ponderais é bastante coerente colocar uma balança aqui. Ponderal é de ponderar, né? Eu vou ponderar uma situação, vou colocar na balança e ver o que é mais correto, né? Então as leis ponderais vêm de pesar na balança, né, as massas de reagentes e produtos numa reação química, né? Então aqui no caso das leis ponderais, vou fazer uma breve introdução aqui, e aí ver as principais leis, que é a lei de Lavoisier e a lei de Proust, e resolver alguns exercícios, certo? Só que só para começar a contextualizar, nós temos aqui o cultivo da cana-de-açúcar no Brasil, né? Então aqui nessa reportagem, estou falando que a cana-de-açúcar retira 9,8 milhões de toneladas, né, de CO2 da atmosfera, né, aponta estudo. E aqui nesse caso, né, nessa primeira notícia parece, então uma análise aqui mais do discurso, né, parece que a plantação de cana-de-açúcar retira CO2, o excesso de CO2 da atmosfera. Mas por outro lado tem as queimadas, né, dos canaviais, né, para descartar as folhas secas e verdes, ou até para coleta, né, também. Era muito comum a queimada, hoje em dia está proibido, né, queimar as folhas secas para facilitar a coleta da cana-de-açúcar, né? Mas essa queimada de cana-de-açúcar libera bastante dióxido de carbono ou gás carbônico, né? E aqui no caso, deixa eu ver, essa grande liberação de CO2 pode contribuir aqui para o aumento do efeito estufa. Então, cria-se uma camada protetora ao redor da Terra, os raios ultravioletas conseguem entrar, que são emitidos no Sol, né, conseguem entrar na atmosfera e não conseguem sair, formando como se fosse uma estufa, né, aquelas casinhas para plantar orquídea, né, você consegue um ambiente úmido. E aqui os raios entrando, né, e não consegue sair, acaba aumentando a temperatura da Terra. E aqui, por exemplo, a emissão de 9 kg de carbono por tonelada de cana-de-açúcar. Então, aqui no caso, a gente pode fazer o cálculo aqui da massa, por isso que entra nas ponderais, e por isso que é uma primeira tentativa aqui de tentar explicar as reações químicas e prever a quantidade de reações químicas, ou quantidade de produto que é produzido numa reação química, né, primeiro pelas leis ponderais, fica bem fácil de calcular, e depois a gente tem o cálculo estequiométrico, certo? Então, por exemplo, aqui a emissão de 9 quilogramas de CO2 por tonelada de cana-de-açúcar. E a gente pode prever, se tivéssemos 2 toneladas de cana-de-açúcar, né, quanto de CO2 seria emitido? Então, se uma tonelada produz 9 quilogramas, 2 toneladas vão produzir 18 quilogramas de CO2. Lembrando que o CO2 é um gás, mas ele tem massa, né? E aqui no caso, para 9 kg de CO2 é uma quantidade muito grande, porque está na fase gasosa, né? Cada mol de CO2, que é 44 gramas, né? Então 44 gramas ocupa 22 litros, né? Imagina isso, aqui no caso, quase 200 vezes maior a quantidade, né, de 22 litros, certo? Então, a gente pode calcular também, né, fazer o cálculo estequiométrico para gases também, para ver que volume que ele vai ocupar em uma certa temperatura, né? E aqui, nesse caso, né, essas proporções aqui é correta. Se a gente aumenta a quantidade de reagente, que seria cana-de-açúcar, vai aumentar o produto, que é o CO2 após a reação, após a combustão, né, ou a queimada da cana-de-açúcar, ou das folhas da cana-de-açúcar, certo? Outro exemplo típico aqui seria a preparação de bolo, né? Então a gente tem uma receita aqui,
Receita aqui: 4 ovos, óleo, leite, açúcar, chocolate, farinha de trigo, fermento, bicarbonato de sódio. E aqui no caso a gente tem as quantidades desses ingredientes, né? E aí, por exemplo, a gente quer fazer um bolo, então eu preciso dessas quantidades aqui. Se, por exemplo, eu quero fazer 2 bolos, né, bem mais feliz se eu tiver 2 do que 1, né? E eu quero aqui, então eu vou ter que dobrar a quantidade de óleo, né? Então, se eu dobrar a quantidade de óleo, né, o quanto de farinha de trigo eu vou precisar, né? Então, para quem faz bolo sabe, né? E aí, para quem vende bolo, sabe mais ainda que a gente tem que calcular as quantidades, né? Se a gente quer produzir 10 bolos, né? A gente vai ter que, se tem a receita que eu já sei de cabeça, eu só multiplico por 10 as quantidades, eu consigo com aqueles ingredientes fazer 10 bolos, né? Então aqui, por exemplo, se 240 ml eu preciso de 300 gramas de farinha de trigo, se eu dobrar a quantidade, 480 ml de óleo, eu vou precisar aqui de 600 gramas de farinha de trigo. E se eu colocar 720 ml de óleo, quantos gramas de farinha devemos usar? Então, se eu observar aqui, se eu não souber, eu vou ter que dividir 720 por 240, mas aqui 720 é o triplo dessa quantidade da receita original. Então, eu vou precisar do triplo da quantidade de farinha de trigo, além dos outros ingredientes também. Então aqui eu vou precisar de 900 gramas de farinha de trigo, certo? Então essa é a proporção que a gente precisa nas reações. Teoricamente é bem simples, né? Então aqui no caso proporção. Essas proporções que eu vou ter que entender. E nas reações químicas a mesma coisa. Nas leis ponderais são leis que relacionam matematicamente as massas dos reagentes e os produtos das reações. Então aqui principalmente a gente vai ter a lei da conservação da massa de Lavoisier e a lei das proporções definidas de Proust, tá certo? Lembrando que Lavoisier foi um cobrador de impostos, né? E também nas horas vagas tinha um laboratório de química, ele descobriu várias coisas, gostava muito de química, só que acabou sendo enforcado na Revolução Francesa, não por ser químico, mas por ser cobrador de impostos, né? E aí o povo queria acabar com a burguesia, decapitou o Lavoisier, né? E aqui no caso, essas leis vão auxiliar a teoria atômica, mas também a teoria atômica vai explicar essas leis das proporções constantes, né? Então, eu não sei se vocês lembram lá no método científico, a gente tinha a observação de um fenômeno e a gente cria uma hipótese para explicar esse fenômeno. Só que para confirmar essa hipótese eu preciso fazer experimentos e se eu consigo verificar com experimentos, eu posso criar uma lei para explicar aquele fenômeno, né? Porque eu sei que se eu fizer de uma certa maneira, aquilo sempre vai acontecer. Eu crio uma lei. Se eu consigo explicar com argumentos racionais, né, por meio de uma teoria, né, com o auxílio da física, da matemática e da própria química, eu consigo criar uma teoria explicativa por que aquilo acontece. Então, nas leis, né, da conservação da massa e das proporções constantes, eles sabiam que se fizer daquele jeito, aquilo sempre acontece, mas eles não sabiam explicar o porquê, né? Na época, todo mundo era contra, né? A teoria atômica ficou 2000 anos parada, sem ninguém acreditar na teoria atômica, e Dalton, né, também no século XIX, retomou a ideia da teoria atômica, que é da Grécia Antiga, e aí ele conseguiu explicar essas leis da conservação da massa e das proporções constantes, certo? A gente vai ver mais para frente como que ele conseguiu explicar. Então, em uma reação química que ocorre no sistema fechado, a massa é conservada, né? Então, o que seria esse sistema fechado, né? Aqui só tem um erro que eu preciso consertar, mas aqui no caso, no sistema fechado, nós temos, deixa eu voltar com a minha setinha, eu tenho um sistema aberto que seria um copo aberto aqui, né? E aqui no caso, por exemplo, um copo com água. Então essa água, ela troca, se tiver uma água quente, ela vai trocar calor com o ambiente. E se ela estiver também aberta, vai sair vapores de água. Então pode ser que a massa vá diminuindo com o tempo, porque o sistema está aberto, né? Num sistema fechado, eu tenho aqui
a troca só de energia. Então é como se eu colocasse uma tampa no copo, né? E aqui, por exemplo, o calor vai continuar saindo daquele copo pelos laterais, né? E por cima pela tampa, o calor pode ser dissipado, né? Mas a massa permanece aqui dentro. Então aqui em amarelo pode representar a matéria e em vermelho a energia. Então o calor pode sair desse sistema fechado, mas a matéria não. Já no sistema isolado, como se fosse uma garrafa térmica, né? E aqui no caso não vai haver troca de calor e nem de matéria com o ambiente. Né? Então é como se fosse uma garrafa térmica perfeita que não troca calor com o ambiente. Né? Então a gente tem essas três diferenças aqui: sistema aberto, fechado e isolado. Né? E aqui no sistema fechado não ocorre a troca de matéria, né, mas a troca de energia com o ambiente. Só tenho que consertar isso aqui. Né? Então, no sistema fechado, a massa é conservada, certo? Então, por exemplo, aqui nós temos... deixa eu só completar aqui, tá vendo que eu consertei. Nós temos, por exemplo, aqui a reação da eletrólise da água. Eu vou transformar a água em gás hidrogênio e gás oxigênio. Né? Eu tenho aqui duas moléculas de água, formam duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Se a gente considerar essas bolinhas vermelhas como oxigênio, pesando cada bolinha 16 gramas, né? E aqui no caso, os átomos de hidrogênio. Né? Deixa eu voltar aqui para a setinha. Os átomos de hidrogênio aqui, né? Pesando cada um 1 grama. Né, essas bolinhas brancas. Né? Aqui está meio cinza, mas vamos considerar que seja branca. Né? Cada uma 1 grama, então aqui ó, 16 mais 16 dá 32, 1, 2, 3, 4, daria um total aqui para essas duas moléculas de água de 36 gramas, certo? Depois da reação, e isso que explica as leis ponderais, depois da reação há quebra de ligação e formação de novas ligações. E aí, nesse caso aqui, a gente tem a formação de duas moléculas de hidrogênio para cada duas moléculas de água e uma molécula de oxigênio, molécula diatômica ou mononuclear, certo? E aqui nesse caso, eu tenho aqui 4 átomos de hidrogênio, então daria 4 gramas, e 2 átomos de oxigênio, cada um com 16, daria 32 gramas. Então, a somatória da massa dos produtos, como só teve rearranjo de átomos, então não sumiu átomo nem apareceu átomo novo. Né? E por isso que a gente tem que balancear as reações. Então, 2 moléculas de água reagem formando 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Né? E aqui, teoricamente, o número de átomos se conservaram, 4 hidrogênios desse lado e 4 desse lado, e aqui 2 átomos de oxigênio desse lado, 2 átomos de oxigênio desse lado. Então, a reação está balanceada, e a massa aqui, nós temos 2 átomos de oxigênio dá 32, 4 átomos de hidrogênio dá 4. 4 mais 32, 36, a massa dos produtos é igual à massa dos reagentes. E com uma explicação simples, a teoria é muito mais complexa, mas aqui a gente pode explicar bem facilmente por que a massa é conservada. Certo? Bom, então aqui tem a frase típica de Lavoisier, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Certo? E aqui no caso, né, então a conservação da massa, se a gente pega, por exemplo, um papel, né, e começa a botar fogo, ele vai ter uma massa. E aqui no final ele vai ter só cinzas. Né? Nesse caso a massa diminui, né? E se for num sistema fechado, será que a massa continua diminuindo? Então aqui para a gente pensar um pouco, né? Nunca se esqueça da massa do oxigênio. Então ali, para queimar o papel, o oxigênio foi consumido. Certo? E aí, nesse caso, há a formação de CO2 e água. Né? E aqui o que aconteceu com o carvão e a lenha após serem queimados? Aqui, no caso, não é carvão e lenha, né? Na verdade, é um pedaço de papel. Né? Por que eles desapareceram? Né? As massas, a massa das cinzas é maior ou menor ou igual à massa do carvão mais a lenha.
né? Aqui no caso vamos adaptar aqui para o papel, né? Então aqui no caso, na realidade esse material é um material para o ensino médio, né? Mas alguns conceitos ajudam bastante a gente aqui a explicar as leis ponderais, né? Aqui no caso vamos analisar as perguntas relacionadas com esse papel. No final a massa é maior ou menor, né? No caso do papel, nós temos o papel feito pela madeira mesmo, né? Pela celulose. Só que nessa celulose, se fosse só a celulose, o papel desaparecia completamente. Mas como a gente tem titânio, né, para branquear o papel, as cinzas que formam ali são inorgânicas, né? E o papel mesmo, a matéria orgânica do papel, ela queima totalmente formando CO2 e água, né? E aí é tudo liberado para o ambiente. Então, assim, ali a massa, se tivesse no sistema fechado, a massa seria a mesma no início e no final. É que a gente tem a massa do gás formado da água, de CO2, da queima da matéria orgânica, que estaria na forma gasosa, né, ou de vapor, no caso da água. E aí, no sistema fechado, a massa se conserva, certo? Então, nesse caso aqui, após a queima do papel, né, teoricamente a gente tem a impressão que a massa diminui, ou se fosse papel puro, ele apagava totalmente. Se fosse folha seca, por exemplo, a gente consegue queimar tudo e some tudo, certo? Só que na realidade não sumiu, se transformou em uma substância que está na fase gasosa e ela vai para o ambiente. Por isso que a gente tem a sensação que queimando desaparece. Mas na realidade só está transformando matéria sólida em matéria gasosa, e essa matéria gasosa também tem massa, e a massa se conserva. Okay? Então, amostras diferentes do mesmo composto têm sempre a mesma proporção das massas dos seus elementos constituintes. Então, aqui no caso, as proporções constantes de Proust, né? Então, o composto tem sempre a mesma proporção em massa dos seus constituintes, né? Dos elementos que compõem essa substância. Veja os dados experimentais da decomposição da amostra de diferentes massas de água, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui decomposição da água, pode ser por eletrólise ou por outro processo, né? Eu estou decompondo a água em hidrogênio e oxigênio. Se eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui, 18 gramas de água, decompor 18 gramas de água, eu consigo produzir 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Aqui a água está no vapor, na forma de vapor, hidrogênio na forma de gás e oxigênio na forma de gás. Se eu decompor 90 gramas aqui, 90 gramas é 5 vezes mais a quantidade de água, né? Então eu vou conseguir produzir também 5 vezes mais a quantidade de hidrogênio, né? Então aqui no caso 10 gramas e 5 vezes mais a quantidade de oxigênio, 80 gramas, certo? Aqui 135 gramas de água, teoricamente se a gente comparar com esse primeiro, né, que é o número só para confundir, mas se a gente dividir 135 por 18, dá 7,5, certo? Então se eu decompor 7,5 vezes mais a quantidade original aqui, né, padrão de água, eu vou produzir aqui 7,5 mais também a quantidade de produtos, né? Então 2 vezes 7,5 aqui vai dar 15, né? 16 vezes 7,5 vai dar 120. E aqui essa quantidade, se a gente fizer a conta, 405 dividido por 18, vai dar aqui 22 vezes 22,7, né? Ou 3 vezes esse 135, né? Dá 405. Então 3 vezes 7,5 vai dar 405. Então, eu vou fazer aqui também 3 vezes 15 vai dar 45, 3 vezes 120 dá 360, certo? E aqui, ó, as proporções de todas essas relações entre reagentes e produtos, nós podemos colocar em porcentagem. E aqui, no caso, a proporção aqui dos reagentes, como eu só tenho só água nos reagentes, então é 100% de água. Mas aqui a proporção em massa de hidrogênio e de oxigênio, aqui eu tenho uma proporção de 11, sempre a proporção aqui de 11,1% de hidrogênio e 88,9% de oxigênio.
Se eu fizer alguns cálculos aqui, eu posso fazer a proporção entre a massa do hidrogênio e do oxigênio, certo? Então, PM aqui com proporção em massa, né? E aqui no caso, se eu fizer do primeiro experimento, acho que deslocou um pouquinho, mas 2 dividido por 16 vai dar 1,8. Se eu fizer 10 dividido por 8, também vai dar 1/8. E aqui no caso, 15 dividido por 120 1/8, 45 dividido por 60 1/8. Então aqui as proporções elas sempre se mantêm, né? Ou aquela porcentagem sempre vai ser a mesma. E essa é a lei das proporções constantes. Sempre tem as proporções se não tiver excesso, se não sobrar, por exemplo, o produto no final da reação, se a reação for perfeita aqui, quantidades estequiométricas que a gente fala aqui, exatas, a proporção sempre vai ser igual, tá certo? De produtos e se tiver 2 reagentes também de reagentes. Então a proporção em massa da decomposição de um composto é sempre a mesma. Tá? Então para a água aqui sempre vai ser 1/2, né? Ou 1/8 na realidade. Né? Então aqui nesse caso é de hidrogênio para oxigênio. Né? Então aqui 1/8. Consertar essa, tem vários erros que eu fiquei atento. Né? Então aqui no caso, por qualquer experimento que eu fizer no laboratório, teoricamente se tiver instrumentos bons, eu vou ter sempre os mesmos resultados. Por isso da lei, da formação da lei, que nas condições próprias do experimento, se ele sempre se repete, a gente pode confirmar e construir uma lei. Hoje, no século XX, século XXI, como a maioria dos experimentos mais simples já foram descobertos, é mais difícil descobrir uma nova lei, né? Mas é possível. Tá? Então, a proporção em massa aqui, 2/16, sempre vai ser 1,8, né? Nesses casos. Bom, as leis ponderais em uma reação química. Se eu pegar aqui 2 moléculas de água, como eu mostrei atrás, né? Ela e a decomposição da água vai formar 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. E ali tem a reação química, né, formal aqui, na linguagem simbólica, e aqui é submicroscópica. Aqui a gente vai ter 4 átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio antes, e teoricamente depois a gente tem 4 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio. Por isso o balanceamento, né, para uma reação química é tão importante. A gente tem que garantir que a massa dos produtos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos e o número de átomos dos reagentes tem que ser igual ao número de átomos do produto, certo? Aqui no caso, se eu dobrar essa proporção, no lugar de 2 moléculas, eu colocar 4 moléculas de água, eu vou produzir 4 moléculas de hidrogênio e 2 moléculas de oxigênio. E aí eu vou ter 8 átomos de hidrogênio de um lado, né, de reagentes, e 4 átomos de oxigênio, e no final também 8 átomos de hidrogênio e 4 átomos de oxigênio, certo? E aí, no caso, a soma das massas dos produtos vai ser igual à soma das massas dos reagentes, e se eu dobrar a quantidade, no meio das proporções, né, se eu dobrar a quantidade aqui, a proporção vai seguir também essa regra, ok? Bom, e aqui temos alguns exercícios, né? Eu vou fazer só alguns e aí depois eu deixo os outros como atividade para vocês. Né? Então vamos aplicar as leis ponderais na produção do brigadeiro. Em um sistema fechado eu tenho o primeiro experimento bom, né? 800 gramas de leite condensado, chocolate em pó, manteiga, 40 gramas e o brigadeiro, 1 kg de brigadeiro. Ai, gostoso. Tá até água na boca, eu devia ter colocado uma figurinha de brigadeiro aqui. Então aqui no caso, nós temos aqui a soma das massas dos reagentes, que aqui é leite condensado, chocolate e manteiga, igual à soma das massas dos produtos, a gente só tem um produto, que é o brigadeiro, certo? Então a soma da X aqui, eu não tenho qual que é a massa do chocolate, mas eu sei que eu tenho aqui 1 kg de brigadeiro no final, então a soma das massas aqui dos reagentes vai ser igual à massa dos produtos. Considerando que eu não vou considerar, a água não vai ser evaporada, né, dos reagentes, então aqui no sistema perfeito. Né, na realidade vai ter evaporação, a gente vai ter que aquecer, e aí a massa diminui um pouco
no preparo do brigadeiro. Nós vamos considerar que está no sistema fechado, uma reação química. Espero que dá para comer no final, né? Então, 800 gramas de leite condensado, 40 gramas de manteiga, mais o X, que é a massa do chocolate, vai ter que ser igual a 100 gramas, 1000 gramas de brigadeiro, 1 quilograma de brigadeiro. Então, aqui 800 mais X mais 40 tem que ser igual a 1000, certo? Então, aqui se a gente rearranjar, né, aqui 800 mais 40, 840, para chegar a 1000, eu vou precisar de 160 gramas. Né? Então, se eu fizer pela aqui aritmética, né, 800 mais 40, aqui soma e depois passa para o lado subtraindo, 1000 menos 840, 140, tá certo? Ou para completar 1000 aqui, 840, para chegar a 1000, eu preciso de 160 aqui, né? Poderia fazer sem resolver a equação. Né? Bom, o Y, né, temos aqui no segundo caso já está tudo completo. Eu tenho 500 gramas, diminuir a metade, né, o brigadeiro, a quantidade de brigadeiro. Aqui no caso 20 gramas de manteiga, 80 gramas de chocolate em pó e 400 gramas. 400 mais 480 mais 20, 500. Então a soma das massas dos reagentes está igual à massa do produto. Mas eu preciso descobrir Y e Z, né? Então, Y aqui, ó, eu posso perceber que se eu diminuir as quantidades aqui, né, pela metade, acho que o Y está no lugar errado. Se eu diminuir as quantidades, né, então aqui o X, aqui não é o Y, aqui já está com 80. Aqui se eu diminuir a metade as quantidades, vai diminuir também a metade a quantidade aqui das massas. Tá? Então, se 800 foi para 400, 40 foi para 20, esse aqui era 160, vai para 80. Tá? Então aqui vai ser a metade. E aqui no caso, também no terceiro, eu diminui a metade, depois eu diminui a metade de novo, de 400 foi para 20. Então aqui no caso, se aqui era 160 foi para 80, metade de 80 vai ser 40, certo? Então o valor de Y aqui vai ser 40, certo? E o Z, né? Eu posso fazer a somatória do reagente, então 200 mais 40 mais 10 vai dar 250, ou aqui se caiu a metade também, 500, a metade de 500 vai ser 250 gramas. Okay. Vou pegar outro caso, Mackenzie aqui. A tabela a seguir, com dados relativos à equação citada, refere-se a duas experiências realizadas. Né? Então podemos afirmar que, então, carbono mais oxigênio vai dar CO2, né? E aqui no caso 12 mais 32 vai dar X, 36 mais Y vai dar 132, tá certo? Aí aqui, ó, a soma da massa dos reagentes vai ser igual a do produto. Então aqui no caso, se eu tenho só um produto, então X vai ser a somatória de 32 mais 12, que vai dar aqui 44. Então as massas aqui, o valor de X vai ser 44. 36 mais Y, né, vai dar 132. Então, se eu pegar aqui 132 menos 36, vai dar 96. Né? Então, aqui no caso, o Y, né, 96 mais 36 dá 132, certo? E aí, nesse caso, o valor de Y é igual a 96. Aí vamos ver aqui as alternativas. X é menor que a soma dos valores das massas dos reagentes da primeira experiência. Não, aqui no caso é igual, né, a massa dos reagentes. Né? A soma da massa do reagente é igual à massa dos produtos. Como a massa do produto é X, então X é igual, né, a soma dos valores das massas dos reagentes da primeira experimento. X é igual a Y, não é? Esse aqui vai dar 44, esse aqui vai dar 96. Y é igual ao dobro do valor da massa do carbono que reage na segunda experiência. Né? Y é igual ao dobro da massa de carbono. Não, aqui tem o dobro de
36 a 72, a gente viu que é 96 isso aqui. Esse aqui tem que fazer uma conta, né, para a gente saber 32 dividido por y é igual a x dividido por 132. Teria que fazer a conta, né? Y é igual a 168, que a gente sabe que é 96. Então, provavelmente essa equação está certa. Só para confirmar, a gente precisa dividir aqui 32 por 96 e x aqui era 44. 44 dividido por 132 e ver se esses valores são iguais. Então, aqui no caso, já resolvi o valor de x é 44, o valor de y é 96. E aqui, se a gente dividir 32 dividido por y, que é igual a 96, vai dar 0,33. E x é 44 dividido por 132, também vai dar 0,33. Então, essa relação aqui, aqui está meu setinho, essa relação aqui é igual a essa daqui, porque os dois valores são igual a 0,33. Então aqui a letra D é a alternativa correta. Bom, FUVEST. Quando 96 gramas de ozônio se transformam completamente a massa de oxigênio comum produzida é igual a... Se eu tenho o ozônio, se eu conheço o ozônio é O3. Todo esse ozônio foi transformado em oxigênio, que também é formado pelo mesmo elemento. Então é um reagente e um produto. Se eu tenho um reagente formando um produto, teoricamente a massa dos reagentes vai ser igual à massa dos produtos, e eu não tenho perda, então a massa de ozônio, que é 96, a massa do oxigênio final vai ser 96 também. Aqui tem a equação balanceada, O3 para ozônio, O2 para oxigênio. 2 mols ou 2 moléculas de oxigênio formam aqui 3 moléculas de oxigênio. Então, aqui, teoricamente, se eu transformo uma substância em outra, mas a quantidade de oxigênio permanece a mesma. De um lado eu tenho 6, de outro lado eu tenho 6 átomos de oxigênio também. E aí, no caso, a massa também vai ser 96 de produto. Okay? Transformação química. Né? Aqui a gente tem uma reação, né, uma reação bem bonita, né? Ki mais nitrato de chumbo vai dar nitrato de potássio, aqui no caso Ki, que é o iodeto de potássio, né? Forma aqui nitrato de potássio e iodeto de chumbo, que é um sólido amarelo. Então essas duas soluções são incolores, né? Se a gente colocar a solução, isso dissolvido em água, dão duas soluções incolores, a gente mistura, forma um precipitado amarelo vivo. O problema é o chumbo, depois tem que fazer descarte de chumbo, e chumbo é metal pesado. A reação é muito bonita, mas causa um problema de descarte de reagente. É um exemplo de reações entre sólidos que ocorre rapidamente. Deixa eu só ver quanto tempo a gente está aqui, 32 minutos. Estou acabando. Que ocorre rapidamente. Em um recipiente de vidro com tampa de massa igual a 20 gramas. Foram colocados 2 kg de Ki e 4 gramas de nitrato de chumbo pulverizados. O recipiente hermeticamente fechado foi vigorosamente agitado para ocorrer a reação. Qual será a massa total do recipiente ao final da reação? Né? Então aqui, teoricamente, eu tenho aqui iodeto de potássio e nitrato de chumbo. Foi colocado 2 gramas de um e 4 gramas de outro. Se eu agitei um sistema fechado, e esse sistema pesa 20 gramas, no final a gente vai ter os produtos aqui igual à massa dos reagentes, mais a massa do frasco. Né? Então vai ser 20 mais 2 mais 4 vai dar 26, eu vou ter uma massa, qual será a massa total do recipiente? Tem que tomar cuidado nessas questões, né? Do recipiente no final da reação. Né? A soma das massas do reagente é igual à soma das massas dos produtos. Então aqui 2 mais 4, né? Que são os reagentes, mais o frasco, que é 20 gramas, vai ter 26 gramas no final. Mais uma, de acordo com a lei de Lavoisier, quando fizermos reagir completamente em ambiente fechado 1,12 gramas de ferro com 0,64 gramas de enxofre, a massa em gramas de sulfeto de ferro obtida será. Tem uma reação química aqui. Então, aqui no caso, a soma das massas dos reagentes vai ser igual à soma das massas dos produtos. Como tem só um produto, a massa aqui do sulfeto de ferro vai ser igual à soma das massas dos reagentes, que vai ser aqui 1,12 mais 0,64, né, que dá
1,76, né, que é essa alternativa C, certo? Alternativa C. Aqui dá mais um pouquinho de trabalho, mas eu vou deixar essa daqui para vocês pensarem um pouco, certo? Então, essa, né, proporção um pouco mais complexa, mas vocês pensem um pouquinho sobre essa questão. Eu acho que tem mais uma. Aqui tem essa resposta, vou passar rápido para passar o spoiler bem rápido. E aqui no caso, essa daqui também é um pouquinho mais complicada, mas dá para resolver também. Só pensar um pouquinho nas anteriores, mas é o mesmo raciocínio, só tem mais variáveis, certo? E aqui também com excesso de reagente. Vou passar rapidinho o spoiler. E aqui a queima de uma amostra de palha de aço produz um composto pulverizado de massa. Aqui a queima de uma amostra de palha de aço produz um composto pulverulento de massa. Se a gente queimar lá o bombril, eu fiz isso quando era pequeno, perigoso, deixar a criança sozinha com o bombril, rodando o bombril. Qual vai ser a massa? Menor que a massa original da palha de aço, igual à massa original da palha de aço, maior que a massa original da palha de aço, igual à massa do oxigênio do ar que participa da reação, menor que a massa do oxigênio do ar que participa. Aqui, ó, quando a gente vê aqui respostas em um questionário contraditórias, então provavelmente vai ser uma dessas três. Ou ela é menor ou ela é maior. Ou vai ser igual à massa da palha de aço original, certo? Então, teoricamente, é uma dessas três. Tá? Se uma contradiz a outra, então uma das duas está correta. Então, aqui, ou nesse caso, a massa poderia permanecer igual. Né? Só que aqui não é um sistema fechado. Né? E a gente precisa saber aqui pensar um pouquinho. Vou colocar a resposta é maior que a massa original da palha de aço. E aí fica para vocês pensarem um pouquinho por que isso acontece. Certo? Aqui algumas referências. Então, assim, espero que vocês tenham gostado aqui da aula. Deixa eu ver se dá para a gente botar no início. E aqui no caso, deixa eu retornar aqui. E nós temos aqui essa aula que foi um pouquinho longa, mas a gente viu tudo que é importante sobre as leis ponderais, tá certo? Um abraço e até a próxima aula.